Naquela noite de 8 de março de 1998, o Teatro Municipal de Niterói estava de casa lotada, com os intrépidos fãs de um dos maiores ícones da música popular e do soul brasileiro. Tim Maia, que àquela altura já sobrevivia mais com seus antigos sucessos do que com seus últimos trabalhos, iria gravar um especial para o canal Multishow e assim dar continuidade à sua presença nos palcos e na sua história como artista, mas ninguém esperava e muito menos desejava o que viria a seguir. A apresentação se iniciaria inicialmente às 20 horas, mas teve um atraso de 30 minutos. O cantor entrou no palco e começou a cantar os primeiros versos de Não Quero Dinheiro, quando fez gestos com as mãos pedindo para se retirar. No local, a equipe médica diagnosticou uma crise de hipertensão. Então, Tim Maia foi transferido do teatro diretamente para o Hospital Universitário Antônio Pedro, onde ficou internado. Uma semana depois, no dia 15 de março, o cantor faleceu aos 55 anos, pesando 140 quilos, e segundo o diagnóstico, devido à falência múltipla de órgãos. Tim Maia nasceu em 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, batizado como Sebastião Rodrigues Maia. O filho de seu altivo e Dona Maria Imaculada ingressou no mundo da música ainda jovem, tocando bateria no grupo Tijucanos do Ritmo, formado na Igreja dos Capuchinhos, que ficava próximo à sua casa. Tempos depois, ele mudou de instrumento, indo para o violão. Nessa época, ele era chamado de Babulina, devido à forma que ele pronunciava a letra de Boop Alena, de Ronnie Self. Jorge Benjó também pegou a alcunha, e pelo mesmo motivo. Em 1957, Tim fundou o grupo vocal The Sputniks, do qual participaram Roberto Carlos, Arlênio e Edson Trindade. Com o fim dos Sputniks, tentaram outra banda, The Snakes, época em que ele conheceu outro ícone da música brasileira, Erasmo. Porém, nada daquilo parecia se encaixar no estilo que Tim Maia queria para si e sabia que seria muito melhor para ele. Desde muito novo, Tim foi exposto a diferentes estilos musicais, pois seus pais eram cantores de igreja. A música gospel e os sons religiosos tiveram um impacto profundo em sua formação musical, e a espiritualidade tornou-se uma característica marcante de sua música ao longo da vida. Ainda na sua adolescência, Tim foi apresentado ao soul e ao rhythm and blues norte-americanos. E conhecer os Estados Unidos acabou sendo um sonho para ele. Tanto que seu próprio estilo musical foi moldado em nomes como James Brown, Ray Charles, Otis Redding e outros. E foi por causa de sua teimosia que acabou sendo conhecido e aclamado por muitos. Por aqui, justamente por ter um estilo que casou perfeitamente com sua voz grave, forte e carregada. O soul ganhou vida no Brasil com Tim Maia, e isso é indiscutível. Em 1959, ele foi para os Estados Unidos, onde, devido à dificuldade dos americanos em pronunciar Sebastião ou Tião, ficou conhecido por Jim. Lá estudou inglês e entrou em contato direto com a soul music, chegando a participar de um grupo vocal, o The Ideals. No grupo, Maia coescreveu com o líder Roger Bruno a canção New Love, que gravariam em um compacto, com a participação do percussionista Milton Banana e do contrabaixista de jazz Don Payne. No entanto, 4 anos mais tarde, Maia viria a ser deportado de volta para o Brasil, por ter sido flagrado com posse de maconha. O caso aconteceu de forma aleatória. Naquela época, Tim, ou Jim, morava em Tarrytown, nos arredores de Nova York. Ele se virava trabalhando em cafeterias, mas após decidir viajar com mais 3 amigos pelo sul do país, realizando pequenos furtos como forma de financiar a viagem, acabou sendo preso na Flórida. E foi assim que se deu sua deportação. Roger Bruno nunca mais teve notícias de seu amigo Jim e acabou se tornando também um famoso compositor, tendo suas canções gravadas por Ted Pendergrass, Cher, Agnetha Faltskog, ex-ABBA, entre outros. E um fato curioso: Paul e Sheila Smith, um casal de amigos de Bruno, gravaram com Tim Maia posteriormente, em 1973, no mesmo álbum em que o cantor resolveu gravar a até então inédita New Love,
sem que Bruno soubesse que Jim e Tim eram a mesma pessoa. O fato é que, quando retornou ao Brasil, Maia mudou seu nome artístico de Tião para Tim, buscando uma relação com o apelido Jim que havia ganhado lá nos Estados Unidos. No final dos anos 60, Tim produziu o álbum A Onda é Bugalu, de Eduardo Araújo, o que meio que adaptou o soul ao estilo Iê Iê Iê, que rolava no Brasil naquela época, cuja maior influência vinha dos Beatles. Foi nessa época que Tim se apresentava em um programa de rádio de Wilson Simonal e também apresentou-se ao lado da banda Os Mutantes na TV Bandeirantes. Em 69, teve 2 de suas canções gravadas por Erasmo e Roberto Carlos. Erasmo gravou Não Quero Nem Saber e Roberto Não Vou Ficar, para o álbum Roberto Carlos. A canção também fez parte da trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Seu primeiro trabalho solo foi em um compacto pela CBS em 1968, que trazia as músicas Meu País e Sentimento, ambas de sua autoria, com todas as músicas sem indicação de autor. Sua carreira no Brasil fortaleceu-se a partir de 1969, quando gravou um compacto simples pela Fermata, com These Are the Songs, que foi regravada no ano seguinte por Elis Regina, em dupla com Tim e incluída no álbum Em Pleno Verão de Elis. Seu primeiro álbum, intitulado Tim Maia, veio pela Polydor em 1970 e foi por indicação dos integrantes dos Mutantes. Esse álbum obteve sucesso com as faixas Azul da Cor do Mar, Coroné Antônio Bento, de Luiz Vanderlei e João do Vale, e Primavera e Eu Amo Você, ambas de Cassiano e Silvio Rochael. Nos 3 anos seguintes, pela mesma gravadora, foram lançados Tim Maia, volume 2, tornando-se cada vez mais famoso com canções como A Dançante, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, na era disco, Tim Maia, volume 3 e Tim Maia, volume 4, nos quais se destacaram Gostava Tanto de Você, de Edson Trindade, e Réu Confesso, ambas misturando a soul music com o samba. Cada álbum lançado elevou ainda mais o nome e o trabalho de Tim Maia. Para além de sua voz poderosa, capaz de atingir notas graves e agudas por meio de falsetes, Tim Maia deixou sua marca na música negra brasileira moderna. Seu groove swing, que variam entre baladas e sons frenéticos, bem como o conteúdo dramático e deslumbrante de suas composições, foram pioneiros nesse gênero. Junto com artistas como Cassiano, a banda Black Hill e Hildon, Tim abriu um novo espaço para os negros na música brasileira, desvinculando-se do samba que, até a década de 1960, era sua principal forma de expressão musical. Na década de 70, Tim Maia se envolveu com a cultura racional, uma doutrina criada por Manuel Jacinto Coelho. Nesse período, ele lançou 2 discos conhecidos como Tim Maia Racional, volumes 1 e 2. Embora essas obras tivessem a função de divulgar a seita, as gravações são consideradas verdadeiras obras-primas. Esses 2 trabalhos foram rejeitados pela gravadora RCA, com a qual Tim estava querendo fechar contrato. Diante da negativa, ele fundou seu próprio selo, Seroma, que ao mesmo tempo são as iniciais de seu nome, Sebastião Rodrigues Maia, e a palavra Amores invertida. São considerados por muitos os melhores de Tim Maia, com grandes influências do funk e do soul, e pelo fato de que, nesta época, Tim manteve-se afastado dos vícios, o que refletiu na qualidade de sua voz. Desiludido com a doutrina, Tim percebeu que o mestre Manuel não correspondia ao ideal de um mestre. O cantor, revoltado, tirou de circulação os álbuns, tendo virado item de colecionadores, por terem se tornado itens raros. O período de Tim Maia na seita é uma história à parte. A cultura racional era uma doutrina que pregava que, por meio da leitura de centenas de livros da imunização racional, seria possível atingir a iluminação e, eventualmente, entender de onde viemos, o que somos e para onde vamos. O fundamento da seita se baseava num mix de espiritismo, metafísica, ecologia e extraterrestres. Em seu livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, o jornalista Nelson Mota conta que, durante a época em que largou os vícios devido à cultura racional, Tim apresentava ter mais fôlego, potência,
clareza e maior riqueza nos timbres de sua voz. Segundo o autor, aos poucos, Tim foi percebendo o que acontecia nos cantos da seita, até que em 25 de setembro de 1975, ele acordou com uma vontade incontrolável de comer carne, beber e fumar um baurete, que era como ele chamava o cigarro de maconha. Assim ele voltou para sua casa, quebrou alguns objetos, foi até a janela e gritou que Manuel Jacinto, o guru da seita, era um pilantra, ladrão e que comia todo mundo. O jeito Tim Maia de ser. Ele realmente não era um sujeito de muita paciência, não. Em 78, gravou Tim Maia Disco Club pela Warner, claramente inspirado pela disco music. Tim foi acompanhado pela banda Black Hill e, nesse álbum, gravou um de seus maiores sucessos, Sossego. A década de 80 foi, sem dúvida, o período que levou Tim Maia ao ápice. Seu talento foi revelado a um público renovado, remanescente no movimento hippie e também do fim da ditadura. Público este que se mantém fiel até os dias de hoje. Os anos 80 foram marcados por profundas transformações no Brasil. O país passou por um processo de redemocratização após o período da ditadura militar e a economia enfrentou altos e baixos. Na cultura, houve uma efervescência criativa em várias áreas, como música, cinema e artes plásticas. O rock nacional ganhou destaque com bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso. A MPB, música popular brasileira, também teve influências variadas, com artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, continuando a produzir obras relevantes. Tim Maia, por sua vez, reinava absoluto como um dos cantores mais populares do Brasil durante essa década. Sua voz inconfundível e seu estilo único conquistaram o público. Ele continuou a mesclar influências do soul, funk e música brasileira, criando um som característico que cativou multidões. Algumas de suas músicas icônicas dos anos 80 incluem Do Leme ao Pontal, Descobridor dos Sete Mares e Me Dê Motivo. Em 89, Tim Maia realizou um show memorável no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, reunindo uma banda com mais de 30 músicos e sacudindo a plateia composta por artistas e fãs. Por falar em show, isso nos leva a uma das características não muito agradáveis vindas de Tim Maia. Entre os tópicos que fazem parte de sua fama, atrasos e cancelamentos são alguns dos pontos negativos relacionados ao cantor. E tudo isso tinha uma explicação: drogas. Infelizmente, Tim Maia também ficou conhecido pelo público por fazer uso excessivo de substâncias ilícitas, e a cocaína foi uma delas. Não só ela, mas também a bebida e a maconha passaram a acompanhar Tim por vários lugares, especialmente nas festas particulares que ele mesmo patrocinava. Ele passou a se exceder em muita coisa e o sempre humorado Tim dava lugar a outro Tim, temperamental, arrogante e às vezes um tanto grosseiro em suas brincadeiras. É sabido que ele era um ótimo frasista, isso é, com um dom semelhante aos dos repentistas. Ele criava frases ocasionais e algumas delas até viralizaram, como seria dito nos dias de hoje. Uma famosa, inclusive, é: resolvi fazer uma dieta rigorosa. Cortei o álcool, gordura e açúcares. Em 2 semanas, perdi 14 dias. O envolvimento de Tim com as ilícitas era tão íntimo que surgiu até uma lenda envolvendo a música Chocolate. Segundo Nelson Motta, em 1971, a Associação Brasileira de Produtores de Cacau havia pedido a Tim que compusesse uma canção-tema para uma campanha nacional de incentivo ao consumo de chocolate. Tim teria adorado a ideia e aceitou o convite praticamente na hora. No entanto, a lenda que corre por trás dessa história, ainda segundo o autor, seria que Tim teria feito referência não ao cacau diretamente, mas ao haxixe, uma variação da cannabis que possui uma cor semelhante à do chocolate. Se há alguma lenda, deve haver algum pingo de veracidade por trás, não é não? Seu temperamento também lhe rendeu um apelido que ocasionalmente teria sido dado por Jorge Benjor, o síndico. Relatos dão conta que, certa vez, funcionários da companhia elétrica realizavam alguns reparos na rede,
bem próximos do prédio onde Tim Maia morava. Não se fala o que incomodou o cantor, mas dizem que ele fez alguns disparos de revólver a fim de intimidar os funcionários. Benjó apenas usou a história para brincar com seu amigo e então resolveu chamar o síndico em sua música W Brasil, que, aliás, ainda está presente nas lembranças e nos covers pessoais de muita gente. Em termos de relacionamentos pessoais, pode-se dizer que Tim Maia passou mais momentos se autodestruindo, como os amigos da época diziam, do que com mulheres. Porém, durante um longo período, Tim Maia manteve um relacionamento com Maria de Jesus Gomes da Silva, conhecida como Geisa. Quando Geisa engravidou, Tim assumiu a responsabilidade e criou a criança como seu filho, Márcio Leonardo Maia Gomes da Silva, que mais tarde adotaria o nome artístico de Léo Maia e nasceu em 1974. Embora Tim tenha sido uma figura paterna para Márcio, Tim nunca formalizou a adoção legalmente. Geisa engravidou novamente enquanto vivia com Tim e seu filho Léo. Ela deu à luz a outro menino, Carmelo Gomes Maia, também conhecido como Telmo, em 1975. Nessa época, Tim Maia estava envolvido com a cultura racional e o nome de seu filho Carmelo foi escolhido pelo guru da seita, que afirmava ser um nome sem pecado e desmagnetizado. No entanto, Tim Maia também considerava o nome Telmo, mas acabou esquecendo a escolha, devido principalmente à decepção que teve com o guru da seita. Então, passou a chamar o filho de Telmo, o que fez com que o menino acreditasse que esse era o seu nome. Os filhos de Tim Maia são mencionados na canção Márcio Leonardo e Telmo, presente no álbum Tim Maia, lançado em 1976. Em 1986, Geisa e Tim se separaram quando Márcio Leonardo tinha 12 anos e Carmelo 11. Além dos filhos com Geisa, Tim teve outro filho, José Carlos da Silva Nogueira, que ele só conheceu quando o menino tinha 15 anos. Nascido em 66, era então seu primogênito. Tim permitiu que José Carlos morasse em um apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca e também ofereceu apoio financeiro. Infelizmente, José Carlos foi assassinado aos 36 anos em 2002, na Praia do Pontal, no Rio de Janeiro. Aquela noite do Multishow não era para ter ocorrido. O fato é que Tim Maia já estava sofrendo com a hipertensão e as consequências de uma gangrena de Fournier, da qual havia se tratado em 1996. Teve de ser retirada em uma cirurgia de emergência em uma clínica na Gávea. Essa doença é caracterizada por uma infecção aguda dos tecidos moles do períneo, com celulite necrotizante, abrindo espaço para germes anaeróbicos ou bacilos gram-negativos, ou ambos. A infecção pode desenvolver-se sob pele aparentemente normal, dissecando o tecido com necrose. Seu índice de fatalidade é alto, chegando a 25%. No entanto, Tim pode ser socorrido a tempo. O que pioraria sua situação, sem dúvida, era o seu famoso triatlo. Nadar, pedalar, correr? Não. Triatlo era o nome dado pelo próprio Tim Maia ao seu coquetel pré-apresentação. Uísque, cocaína e um baseado. É um trio da pesada, né? Já que um potencializa o efeito do outro. E talvez isso também era o que fazia reclamar sempre da qualidade do áudio dos palcos durante alguns de seus shows. Sem falar nos atrasos, que viraram até piada. Hoje seriam memes. Em seus últimos anos de vida, Tim Maia vinha enfrentando sérios problemas devido à obesidade, o que agravou seu problema com a hipertensão, que por sua vez o derrotou no palco. E para piorar, foi somente nesta internação que descobriram ainda que o cantor sofria com problemas pulmonares, metabólicos e também diabetes. Desse jeito não é mesmo fácil superar, ainda mais em condições agravantes como ele mesmo vivia. Artista premiado, respeitado e muito querido pelos amigos mais próximos, o síndico deixou um legado importantíssimo na música brasileira. Até hoje pode-se dizer que uma festa sem Tim Maia não é uma festa, e sim um encontro. Estar em uma roda de amigos, um violão e não rolar nem sequer você, ou então gostava tanto de você, é porque a amizade não é lá tão firme.
Brincadeiras à parte, gente. Tim Maia é ainda uma pérola iluminada na música brasileira e que não pode faltar em nenhuma festa, tá bom? Até a próxima.